Exercício 55. Mostre que o volume de um cone reto de altura h e base de raio r é V igual a πr2h sobre 3, ou seja, 1/3 da área da base pela altura. Dica: use o sistema de coordenadas apresentado na figura 20, que é esta figura aqui, e expresse a posição h de uma fatia horizontal do cone. Vamos indicar aqui o h na figura, certo? O hzinho. Expresse a posição hzinho de uma fatia horizontal do cone de altura infinitesimal dhzinho em função do seu raio rzinho. Vamos indicar também aqui o raio rzinho. Vou chamar hzinho e rzinho e esses aqui h e r. Bem, vamos começar observando o seguinte. O enunciado se refere a esta figura espacial aqui como uma fatia do cone, certo? O que está correto até certo ponto, porque veja, nossa estratégia aqui será tentar preencher o cone com cilindros. E é claro que a gente não consegue, porque a superfície lateral de um cilindro reto não pode coincidir com a superfície lateral de um cone, mesmo localmente aqui, certo? Mas no limite, a essa altura você está acostumado já com esse argumento, no limite em que o número de cilindros usados tende a infinito e, portanto, a altura de cada cilindro tende a zero, o volume total dos cilindros tende ao volume do cone. Então, nesse sentido, nós podemos considerar aqui essa figura espacial como sendo um cilindro de volume dV vamos chamar cio de cilindro, certo? dV, ou só um C, C de cilindro, dVc igual a π R2, área da base, né? Vezes a altura, dH. Certo? Mas, se já estamos aqui desenhando este cilindro como um cilindro de altura infinitesimal dH, então já dá para encarar isso aqui como uma fatia do cone, certo? Seria indistinguível. Temos aqui de fato um cilindro ou uma fatia do cone, já que essa altura aqui é infinitesimal. É claro que tudo isso, gente, é muito informal, né? A gente sabe que formalmente o que existe por trás é que nós vamos considerar aqui cilindros, vamos tentar preencher esse cone com cilindros, mas no limite em que o número de cilindros usados tende a infinito e assim, portanto, a altura de cada cilindro tende a zero, o volume total dos cilindros tende ao volume do cone. É isso que está por trás aqui, certo? Desse desenvolvimento. Bem, então o volume do cone é a integral de dVc, né? Quando o Rzinho, que é o raio do cone usado, certo? Ou da fatia, vamos chamar assim, vai de 0 a Rzão. Então ficamos com integral, quando o Rzinho vai de 0 a Rzão, de π R2 dH. Bem, quando vamos percorrendo aqui as fatias do... Nos permitam chamar isso aqui essas figuras aqui de fatias, certo? Quando vamos percorrendo aqui as fatias do cone, o R vai mudando, certo? O DH é fixo, vamos dizer assim, mas precisamos expressar DH em função de R. Não dá para... ou em função de DR, né, no final das contas. Não dá para ficar aqui com R e com H, porque são duas variáveis e precisamos ter aqui uma variável só. Certo? O H e o R são duas variáveis, né? Quando vamos passando de uma fatia para outra, o R vai mudando e o H também. Vamos obter então uma relação entre H e R.
Isso não é difícil. A gente pega aqui, ó, essa reta, que continua, né? Para cima e para baixo aqui. E ela tem a equação y, só que não y, né? O eixo das ordenadas é h. Tem a equação h igual a AR, o eixo das abscissas é o eixo R, mais b. Fica fácil ver que esse b tá aqui, ó, é o h, hzão, né? E o a tem uma forma interessante de a gente obter o a, o coeficiente angular de uma reta, quando você consegue identificar numa figura a razão elevação sobre passo. Vou deixar para você pensar um pouco nisso, certo? Quando a gente sai aqui, ó, deste ponto para este, a gente dá um passo na direção do eixo das abscissas R, um passo de tamanho R, mas a elevação, na verdade, é negativa, porque o valor de H está diminuindo, certo? Então, de H para zero, a elevação aqui é menos H. Então, esse é o coeficiente angular. Se preferir, parta da equação H igual a AR mais H e substitua nela este ponto aqui. E aí, para este ponto, você tem H é zero, né? R é igual a R. E aí o A ficará menos H sobre R. De qualquer forma, a gente vai encontrar esta equação aqui, ó, para esta reta. H igual a menos H sobre R, R mais H. Bem, aí a gente pode usar esta igualdade aqui para expressar dH em função de R, certo? Ou em função de dr. Primeiro vamos derivar aqui, ó. dH dr é menos H sobre R. E, portanto, dH é igual a menos H sobre R dr. Se você está atento ou atenta, você vai estranhar alguma coisa aqui. É que se dH aqui na figura representa uma altura infinitesimal, é um comprimento. Comprimentos não podem ser negativos. E aqui nós temos dH igual a menos H sobre R dr. Se o dr é positivo, esse dH é negativo. Mas vamos explicar isso aqui. Veja, olhe para isto aqui como gráfico de uma função. Esta linha aqui, salmão, como gráfico de uma função. Certo? Quando R aumenta ao longo desse gráfico aqui, o H diminui. Então, uma variação positiva no R nos leva a uma variação negativa do H. Então, nenhuma surpresa. A confusão é que a gente usou o mesmo H aqui, certo? Vamos fazer essa correção. Vamos colocar aqui eixo H-til. De certa forma, isso foi uma falha do enunciado, tá? Vamos chamar isso aqui de H-til, 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 H-til. Mais algum lugar? Não. E o DH, a altura da fatia, é o módulo de DH-til, que é, portanto, H sobre R dr. Então é isto aqui que a gente vai usar aqui, ó. Com isso, obtemos V igual a integral de 0 a R de πr2, e no lugar de dH a gente põe H sobre R dr. Veja que o dr é positivo porque estamos fazendo o R variar de 0 a R. Então, o dr é positivo, certo? Então, ficamos com π H sobre R, colocando aqui para fora do integrando, integral de 0 a R de R2 dr. Veja, tudo isso, gente, só para montarmos a integral, né? Agora é que vem o teorema fundamental do cálculo, a aplicação, né, do teorema fundamental do cálculo. Às vezes,
a aplicação constitui a parte mais difícil quando o integrando é complicado. Mas às vezes não, é a parte mais fácil. Certo? Aqui, por exemplo, é a parte mais fácil. Fica a integral de R2 dr de 0 a r é o quê? R3 sobre 3 de 0 a r. Isso tudo dá πh sobre r vezes R3 sobre 3. Aqui fica R2, né? E aí, finalmente, 1/3 de π R2H, que era o resultado que já tinha sido anunciado aqui. Certo? Então, veja, é um exercício muito bacana esse, tá? Tem essa sutileza aqui de ter o cuidado o DH que você usa aqui, ele não ficar negativo, certo? De fato, o enunciado poderia ter sido um pouco mais cuidadoso de distinguir esse H desse aqui do eixo H, mas fazendo aqui uma pequena correção.